Então, na reflexão de hoje, nós temos a Revolução Científica, marcando o início da modernidade, a nova construção da filosofia, a partir da mudança de mentalidade, onde nós vimos os humanistas, nós vimos o Petrarca como o primeiro humanista, posteriormente nós vimos o Michel de Montaigne com a sua revolução na forma de pensar, descaracterizando a própria filosofia racional, fazendo duras críticas ao cristianismo e aos europeus, e também a nova forma de realismo político, ou a filosofia política que surge com o pensamento de Maquiavel, através da sua obra O Príncipe. Na aula de hoje, na exposição de hoje, nós iremos ver a Revolução Científica. Como é que se deu o desenvolvimento da filosofia através dos principais pensadores que adentraram no campo racional por meio da investigação científica. Eu sou professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges. Então, já iniciando a nossa apresentação, nós temos uma imagem que nos causa interesse, assim que nós olhamos a imagem, nós temos ali um relógio, uma ampulheta, uma igreja, o homem triunviratus, um livro sagrado, uma bússola. Nós temos algumas representações que nos ajudam a entender esse contexto da Revolução Científica. E nós iremos ver o pensamento de alguns intelectuais da época que foram, assim, amplos nas suas investigações. Eles não eram apenas os filósofos que se debruçavam sobre as ideias, mas, ao mesmo tempo, eles faziam diversas coisas, como Leonardo da Vinci. Iremos entender como surgiu esse pensamento também do geocentrismo para o heliocentrismo, lembrando que desde a perspectiva humanista, nós temos uma percepção da realidade de uma passagem do teocentrismo, né, Deus como centro, para o antropocentrismo, o homem como centro. Nós iremos ver justamente essa mudança de perspectiva também da Terra como centro do universo, onde se Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, naturalmente a Terra deveria estar no centro do universo. Mas com as investigações científicas é colocado que agora não é a Terra, é o Sol que está no centro do universo. Hoje, nas concepções científicas, nós temos os multiversos, né, os múltiplos universos existentes. Também iremos ver o pensamento do Galileu Galilei e do Isaac Newton, nos aprofundando aí sobre como a filosofia está presente em todas as coisas, né? Qual o objeto da filosofia? Tudo. Ela investiga todas as coisas. E é justamente nessa mudança de mentalidade, da revolução científica, que a filosofia ganha a sua autonomia e está cada vez mais evidente, está cada vez mais presente na sua investigação. Dessa maneira, nós temos aí o Leonardo da Vinci, né, que nasce em 1442 e morre em 1519, nasceu na Itália, foi engenheiro, arquiteto, mecânico, desenhista, pintor, filósofo, anatomista e outras possibilidades, né? Um grande intelectual da sua época que acaba dando uma grande contribuição para o pensamento filosófico. Era um típico pensador renascentista, lembrando que o pensador renascentista, ele traz em evidência o ser humano, e ao trazer o ser humano, ele está muito mais interessado na cultura grega e na cultura romana, em investigar a natureza pela própria natureza. Em sua maior maneira de pensar, conviviam ideias da Idade Média, claro que ele está ali atrelado à Idade Média, ao pensamento cristão, e um novo pensamento sobre o homem e sobre o universo, principalmente por utilizar, tanto na arquitetura, no desenho, na pintura, usar da sua criatividade, e ao mesmo tempo percebendo que a sociedade está em construção pelas relações humanas, e também pelos desejos de inventor, né, as grandes invenções do Leonardo da Vinci, por isso que ele é mecânico, engenheiro, estuda os corpos dos animais, né, o corpo também do ser humano, ser anatomista, estudar como o corpo está em desenvolvimento. Dessa maneira, os pensadores que nós chamamos de humanistas, renascentistas, eles estão imbuídos na cultura da Idade Média, mas ao mesmo tempo eles estão rompendo seus laços, acreditando em Deus que criou todas as coisas, mas utilizando da razão, da matemática, dos seus inventos para conhecer a natureza pela própria natureza.
Dessa maneira, nós temos aí o pensador Leonardo da Vinci, nessa figura icônica, emblemática, a sua forma e expressividade de olhar, e, ao mesmo tempo, a própria figura que representa o Leonardo da Vinci representa a figura renascentista. Né? Não temos os anjos, o cristianismo, nós temos uma pessoa, né, olhando para a tela do qual ele foi pintado, e justamente no seu modo de se vestir, no seu modo de olhar, na sua percepção de mundo, trazendo as características humanistas, as características de procurarem entender a realidade por meio da matemática, da física nascente, por meio dessa investigação filosófica que aprimora a razão. Lembrem-se do Michel de Montaigne. Michel de Montaigne, ele critica essa racionalidade exacerbada. Leonardo da Vinci, ele traz no campo a racionalidade, mas, ao mesmo tempo, ele traz a pintura, ele traz a arquitetura, ele traz múltiplas possibilidades de se entender o ser humano através das características da filosofia. Afirmou que o conhecimento da natureza devia se basear na experiência sensível, né, não era naquelas abstrações regidas nas universidades dos escolásticos para estudar sobre as realidades metafísicas, sobre os anjos, sobre Deus, mas era justamente a partir dos sentidos, da experimentação, né, de conviver com a realidade, com a natureza. Isto é, na observação direta dos fenômenos naturais e no cálculo matemático. Então, nós temos em evidência, mais uma vez na história da filosofia, a evidência dos 5 sentidos, já trazida pelo Aristóteles, já trazida também pelo Tomás de Aquino, mas agora aprimorada e cada vez mais se distanciando do pensamento escolástico por trazer também a matemática, a investigação da natureza pela própria natureza. Declarou que a experiência sensível e o cálculo da matemática, cálculo matemático, explicam a natureza como ela verdadeiramente é. Então, para se dominar uma terra, para se plantar os seus frutos, é necessário conhecer por meio da matemática, dos frutos que essa terra pode proporcionar, das questões climáticas, da fertilidade do solo, então investigar a natureza pela própria natureza. Se desapegando cada vez mais das realidades místicas, das realidades religiosas que estavam presentes no contexto medieval. Eliminou as explicações místicas, espirituais ou metafísicas comuns na Idade Média, né, as realidades de um campo estar assombrado, então da necessidade de chuva através de várias práticas religiosas. Cada vez mais o Leonardo da Vinci ia mostrando por meio de cálculos matemáticos e de investigação da própria natureza que era mais necessário se distanciar desse pensamento para se compreender a natureza por meio dessa investigação científica da realidade. Dessa maneira, nós temos outro pensador que traz uma mudança de perspectiva, que é o Nicolau Copérnico, que nasce em 1473 e morre em 1543. Com a consolidação do cristianismo, as verdades já tinham sido reveladas, as Sagradas Escrituras, no seu contexto, eram vistas como um livro científico e um livro histórico. Com as investigações iniciadas e dadas tanto pelo Leonardo da Vinci, pelas suas experimentações, e pelo aperfeiçoamento e construção dada por Nicolau Copérnico, nós temos uma mudança de perspectiva. E essa mudança de perspectiva é chamada de revolução, né, a revolução dada por Nicolau Copérnico, onde ele escreve uma obra chamada a Revolução dos Corpos Celestes, onde ele afirma que o Sol está no centro do universo, quebrando justamente com a teoria do heliocentrismo, do geocentrismo, onde se dizia que era a Terra que estava no centro do universo. Nessa perspectiva e no seu contexto histórico, isso abalou as principais estruturas existentes, a estrutura da Idade Média, fazendo com que o próprio Copérnico fosse perseguido pelas principais autoridades religiosas da Europa, né, já que ele nasce na Polônia, faz vários estudos sobre a astronomia e matemática e desenvolve essa teoria do heliocentrismo. Dessa maneira, nós temos nessa imagem a representação tanto dada pelo Ptolomeu como a vertente aceita pelo cristianismo, que era o geocentrismo, o que está
nessa imagem, a Terra como centro do universo e os planetas ali envoltos à Terra, e também o Sol. E já na teoria do Copérnico, por meio das suas averiguações matemáticas, nós temos que o Sol está no centro do universo. Então, sua teoria foi recebida com muita resistência, principalmente por aquilo que já estava sendo consolidado desde as teorias de Ptolomeu, de Aristóteles e também do cristianismo, e aí especialmente a Igreja Católica, pois a teoria predominante era a de Ptolomeu, né, ou seja, o geocentrismo, a Terra que estaria no centro do universo. Ora, se Deus cria o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, mais natural possível é que a Terra estivesse no centro do universo, diferentemente do que era comprovado pelas teorias matemáticas do Copérnico, né, do Nicolau Copérnico. E aí, antes de percebermos o Johannes Kepler, que vai dar complementação ao Copérnico, nós vemos que houve uma punição à teoria do Copérnico, né? Foi colocado como um dos livros proibidos de se lerem na sua época, e ele mesmo foi queimado pela fogueira da Inquisição, justamente por pensar e demonstrar matematicamente a sua teoria, a teoria do heliocentrismo. Para dar continuidade às investigações científicas, nós temos o Johannes Kepler, de 1571 a 1630, nascido na Alemanha, né, o Copérnico é na Polônia, o Kepler dá continuidade às investigações do heliocentrismo, nascido na Alemanha, estudou o movimento dos planetas e, por meio dos cálculos matemáticos, contribuiu para a comprovação do heliocentrismo. Muitos estudiosos, principalmente ligados às vertentes, começaram também a estudar de forma escondida as teorias do Copérnico, ou para refutá-las, para dizer que o Ptolomeu e Aristóteles e o cristianismo estavam corretos, ou para perceber se existia alguma verdade no conhecimento do Nicolau Copérnico. E aí o Johannes Kepler, talvez inicialmente para tentar refutar as ideias do Copérnico, conseguiu perceber que pelas verdades matemáticas se chegava ao mesmo conceito de comprovação de que era o Sol que estava no centro do universo, e não necessariamente o que se dizia o geocentrismo. Outro pensador muito interessante, que é um dos mais falados, é o Galileu Galilei, que nasceu em 1564 e morre no ano de 1642. Ele nasceu em Pisa, na Itália, aprimorou a luneta e com essa investigação, através da luneta, começou a observar os astros, e aí com ela ele começa a demonstrar os erros do sistema ptolomaico e revelar uma nova organização do mundo, porque para Ptolomeu e as suas observações, a Lua e o Sol não tinham erros, eram totalmente formados sem erro nenhum. Não havia buracos na Lua, não haviam defeitos nos corpos celestes. Com o desenvolvimento da luneta do Galileu, ele percebeu nas suas observações que sim, existiam os buracos na Lua, o Sol também, pela sua efervescência das chamas, não era essa perfeição que era se colocada nos livros de Ptolomeu. Então ele dizia o seguinte: a Lua e o Sol representam irregularidades e manchas, né, através das observações. Existem outras estrelas, além das que podem ser vistas a olho nu, né, outros planetas, outras estrelas, outros satélites, e há luas, né, não existe só uma lua, existem luas girando ao redor de Júpiter e Vênus gira ao redor do Sol. Isso traz uma confusão muito grande ao pensamento, porque já que tudo já estava consolidado, o próprio Galileu é convidado a se justificar, a demonstrar aquilo que ele conheceu. Com as suas demonstrações, ele percebeu que ele poderia sofrer as mesmas consequências do Copérnico, de ser queimado pela Inquisição. Então, o próprio Galileu, ele escreve uma retratação, e ele diz que tudo o que ele observou foi um erro, foi um engano, justamente para não sofrer as mesmas consequências que sofreu o Nicolau Copérnico. E aqui nessa imagem nós temos o aprimoramento da luneta, o Galileu investigando a natureza pela própria natureza, ele conhece, ele percebe as irregularidades da Lua, como nós vemos nessa outra imagem, e também as fases da Lua, o movimento dos planetas, e pela investigação matemática ele percebe que
o ser humano ele deve conhecer as coisas por meio da ciência, por meio da investigação cada vez mais aprimorada da ciência. E essas observações justamente levam a uma nova perspectiva, chamada de revolução científica, justamente por essa nova compreensão do ser, né, do ser humano, do ser no universo e de qual é o propósito do ser humano onde ele vive, né, onde ele mora. Isso faz com que existem várias críticas a respeito da igreja, do cristianismo, do sistema ptolomaico, da concepção de mundo também que o Aristóteles fazia. Então, existe uma crítica tanto ao cristianismo medieval, como também ao pensamento produzido pelos clássicos e a concepção do mundo através dessas averiguações. Dessa maneira, nós temos aí que o Galileu ele não reconheceu a autoridade da igreja, né, ou da Bíblia, em estudos da natureza, e aí ele dizia que há leis na própria natureza e os homens podem descobri-las ao investigar os fenômenos naturais. Então, é necessário romper com essa tradição que foi construída, é necessário produzir novos meios para que a ciência cada vez mais busque essas verdades científicas e estabelecer os parâmetros do que seriam as verdades de fé e as verdades de razão, as verdades da ciência e também as verdades de fé. A partir desse momento de Galileu é que foi se abrindo a possibilidade para perceber que as Sagradas Escrituras não contêm uma realidade histórica ou científica. Não era a intenção do autor bíblico ser cientista ou produzir verdades absolutas sobre a ciência ou a história. E aí se há essa compreensão de que as Sagradas Escrituras como um livro de fé, de manifestação de Deus, e os novos livros produzidos até em diante eram os livros científicos, através dessas observações do aprimoramento da matemática e do aprimoramento dos meios científicos, como o próprio Galileu, que aprimorou a luneta para observar o universo, para observar o espaço. Então, a natureza possui uma ordem e uma regularidade. Essa ordem e essa regularidade estão pautados pela matemática e elas podem ser aprendidas pela matemática. Esses filósofos da modernidade, dessa mudança de pensamento, dizem que toda a natureza está escrita em códigos matemáticos. Então, quanto mais se aprofunda pela matemática, se aprofunda-se a matemática, surgem as novas disciplinas, né, a biologia, a química, a física, e a partir dela se conhece cada vez mais a natureza. Dessa forma, o homem pode dominar a natureza. E aí nós nos lembramos mais uma vez do pensamento do Francis Bacon, né? Saber é poder. Através do conhecimento por meio da matemática, se domina a natureza e o homem começa a galgar um caminho mais profundo de entendimento sobre essa natureza que o circunda, que está em volta dele. E aí na imagem nós temos justamente, mais uma vez, o Galileu observando a natureza por meio da luneta. Essas considerações que ele fez já não se podem mais voltar atrás, e aí a partir do marco do Nicolau Copérnico é que nós chamamos que houve uma revolução, uma mudança de mentalidade, onde não se mais pode voltar ao princípio do pensamento antigo ou do pensamento medieval. Agora existe um caminho que é galgado pelas novas ciências que vão surgindo, né? A química, a física, o desenvolvimento da matemática, a biologia, dentre outras ciências. E ao dizer isso, o Galileu tem essa frase muito interessante: a natureza está escrita em linguagem matemática, né? Não é, ele se desvincula do pensamento místico, do pensamento religioso, e busca agora por meio dos experimentos, da realidade sensível. O pensamento de Galileu era conflitante com os dogmas do cristianismo, por isso ele foi condenado durante a Inquisição e precisou negar todas as conclusões de seus estudos. Já tinha avançado muito nas pesquisas, não tinha mais como voltar atrás, mas ao mesmo tempo Galileu Galilei teve o medo de sofrer as mesmas consequências que o Nicolau Copérnico sofreu, de ser queimado em praça pública pela Inquisição.
Então, posteriormente, ele diz que tudo aquilo não passou de um devaneio, foi uma conclusão precipitada, os escritos dele estavam errados, tudo que ele observou estava incorreto, e isso fez com que ele vivesse mais tempo, mas ao mesmo tempo trancafiado e observado pelas pessoas da instituição da igreja naquele momento, fazendo com que ele não aprimorasse cada vez mais os seus conhecimentos. Lembrando que essa é a visão do contexto da igreja de sua época, não é mais o contexto odierno que nós temos. Nós temos hoje grandes investigações científicas pautadas também por pessoas cristãs da igreja. Mas nesse contexto é perceber que uma mudança de mentalidade exige também consequências, e consequências drásticas, como foi a morte do Nicolau Copérnico e também o não desenvolvimento mais aprofundado de outras realidades pelo Galileu Galilei, por justamente voltar atrás nos seus posicionamentos. E aí, para finalizar, nós temos esses pensadores cientistas, nós temos o Isaac Newton, de 1642 a 1727, já tendo conhecimento tanto do Johannes Kepler, do Nicolau Copérnico e do Galileu Galilei, ele vai dar continuidade ao desenvolvimento sobre o que é a física e o que é a ciência. Então, o matemático, ele nasce na Inglaterra, nós temos, ele vai aprimorando as ideias de Galileu, vai dando continuidade, o período que ele nasce também já é um período de efervescência, o de desenvolvimento também do protestantismo, isso vai dando também uma liberdade científica para o contexto, para a sua época, e ele acaba se apoiando tanto nos estudos do Kepler, do Johannes Kepler, que dá sustentação para o pensamento heliocêntrico, dado pelo Copérnico, e também vai estudando os pensamentos do Galileu Galilei. E aí ele vai elaborando a sua física, que explicava todos os movimentos do universo, a partir do movimento de rotação, de translação, da questão da gravidade, das leis de Newton, que vão sendo muito interessantes e pertinentes para o desenvolvimento da ciência. Percebeu que há forças que agem na Terra e também nos movimentos dos planetas, principalmente no posicionamento da Lua, na questão das marés, no posicionamento dos planetas. Como nós vemos aqui nessa imagem que está representada embaixo, onde nós percebemos a questão da refração da luz, como não existe as cores, as cores elas só passam a existir a partir no prisma, que nós temos ali a questão da refração da luz. E ele vai trazendo novas características que vão sendo o alicerce da ciência, do desenvolvimento da física, da química, da ciência como nós entendemos hoje. Dessa maneira, ele vai dizer que existem duas forças que agem na Terra, e nos movimentos dos planetas. A primeira força é a força gravitacional, e a outra é a lei da inércia, o princípio ou lei da inércia. Na força gravitacional, é responsável pela queda dos corpos, pela órbita da Lua ao redor da Terra e pelas órbitas dos planetas entre os fenômenos. E já o princípio da lei da inércia, nós temos diversas figurinhas que representam a questão do corpo e do movimento dos corpos, estabelece que todo o corpo permanece em seu estado de repouso, ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que forças externas atuem sobre ele. E aí nós temos uma charge muito interessante do Garfield fazendo essa experiência da lei da inércia, do princípio da lei da inércia. O dono do Garfield diz, você é preguiçoso. Aí ele diz, não, estou conduzindo uma experiência científica. Aí ele chama preguiçoso. Aí ele, estou tentando a primeira lei da física. Aí ele diz, preguiçoso, preguiçoso e preguiçoso. Aí a primeira lei da física é justamente isso, os corpos em repouso tendem a permanecer em repouso, a lei da inércia, acaso não seja movido por uma força exterior a esses corpos, Por exemplo, o movimento de um carro, ou você estando dentro de um carro, o corpo está em repouso. Se o carro para abruptamente, existe uma força que te joga para fora do carro, por isso que se usa o cinto de segurança.
E a outra força é a questão, a lei gravitacional, né, a órbita da Lua, e também como é que essas forças fazem com que as marés dos mares também elas se modifiquem, né, através desses fenômenos. Nesses slides nós vemos aí a famosa teoria de Newton, né, descobriu a lei da gravidade, a maçã que cai em cima dele, mas a sua percepção sobre a lei da gravidade em relação ao mundo que nós estamos e fora do planeta, a gravidade que não existe, né? O aprimoramento da força da gravidade, em relação que existe uma força do centro da Terra que traz tudo para o centro. Por isso que as coisas acabam caindo, né? Elas não sobem, a não ser um balão cheio de gás hélio. Diferentemente da órbita fora da Terra, onde a tendência é flutuar no espaço. E aí nós temos essa outra imagem, né? A Terra, a órbita da Lua, a força da gravidade, a Lua sai de órbita, e a Lua, quando ela está em órbita, e quando ela sai de órbita. Como ela influencia também na Terra. A órbita, se a gravidade não existisse, a Lua não giraria em torno da Terra, né? Uma das, dos, da, das percepções, né? Se não houvesse essa gravidade fora no espaço, a tendência seria todos os planetas e a Lua também caírem, ou então saírem da órbita da Terra. E aí é uma grande característica dessa percepção do Isaac Newton, né, através da lei da gravidade, dessa força gravitacional e também do princípio ou da lei da inércia. Dessa forma, nós temos aí, a partir de poucas leis, Isaac Newton unificou a explicação sobre os fenômenos terrestres e os fenômenos celestes, fazendo também com que a ciência ganhasse o seu espaço de investigação, se distanciando da teologia, também se distanciando dessa filosofia de busca de conceitos, mas ao mesmo tempo os conceitos são altamente interessantes, mas a ciência vinculada a uma percepção a partir da matemática e da observação. E isso faz com que seja também características da filosofia, né? Essa autonomia da filosofia levou também ao surgimento dessa ciência, da ciência investigativa. Aqui nós lembramos também dos filósofos pré-socráticos, que se distanciam dos mitos para procurar a investigação da arqué, do princípio de todas as coisas, da physis pela physis, né? Da natureza. A revolução científica realizada tanto por Copérnico, Kepler, Galileu Galilei e o Isaac Newton e tantos outros filósofos físicos mudou para sempre nosso entendimento sobre o homem e sobre o universo, trazendo outras indagações. Já que a Terra não é mais o centro, qual é o propósito do ser humano? Será que existem outros universos, outros planetas, outras vidas em outros planetas? E aí nós percebemos também a característica da relatividade, aprimorada pelo Albert Einstein, né? A questão até do movimento, né? O corpo está parado na questão de perspectiva, dentro do carro ele está parado, mas ele está em movimento enquanto o carro se move. E, ao mesmo tempo, nós percebemos como essa física, essa ciência que se desenvolve, ela está inerente e está presente nos dias de hoje. E aí nós temos a imagem dos três, né, do Nicolau Copérnico, trazendo aí a perspectiva do heliocentrismo, um aprimoramento dado pelo Kepler, né, que ao estudar as ideias do Copérnico, ele ainda reforça que é o Sol que está no centro e não necessariamente a Terra. Posteriormente, né, nem mais um nem outro, pode haver múltiplos universos, e o próprio Galileu Galilei, que aprimora a luneta, faz as suas observações científicas e demonstra cientificamente que a ciência tem o seu campo de investigação e que as descobertas feitas por ele são mínimas, né? Muitas outras investigações devem ser feitas no campo científico, no campo da física, da química, da biologia, da matemática, por meio, claro, agora não da teologia, mas por meio da matemática. E assim nós encerramos essa proposta de nos debruçarmos sobre o conhecimento filosófico, adentrando sobre a filosofia moderna, lembrando que nós temos duas formas de estudar a filosofia, dentre muitas outras. Nós temos por meio da história da filosofia, filosofia antiga, filosofia medieval, onde nós vimos
o Tomás de Aquino e o Alberto Magno, a filosofia moderna, a mudança de mentalidade por meio da política, das relações sociais, e nesse segundo momento nós vemos essa revolução científica que acontece na sociedade por meio do desenvolvimento da física, por meio da matemática, da filosofia, e perpassando para uma construção do que seja o conhecimento filosófico. Dessa forma, nós temos também os estudos por temas de filosofia. Então, a própria ciência é um tema da filosofia, a ética, o ser humano, a felicidade, a própria filosofia como conceito que vai se construindo ao longo dos tempos, né, quer seja na filosofia medieval, quer seja na filosofia moderna, quer seja na filosofia contemporânea. E assim nós finalizamos esse momento trazendo a perspectiva da história da filosofia pelo livro Iniciação à História da Filosofia, dos Pré-Socráticos ao Wittgenstein, do Danilo Marcondes, a 13ª edição, Rio de Janeiro, editora Jorge Zaha, 2007, e também pela história da filosofia por meio desse livro Diálogo, Primeiros Estudos em Filosofia, do Ricardo Melani, 2ª edição, São Paulo Moderna, 2018. E o Encontro com a Filosofia, 2ª edição, São Paulo Moderna, 2018, pelo mesmo autor. Lembrando que existe uma diferenciação da história da filosofia, né, no primeiro e segundo livro, e também dos temas filosóficos, onde nós nos debruçamos sobre esses diversos temas a partir de diversas perspectivas. E na Revolução Científica, que nós averiguamos hoje, nós percebemos como a filosofia está presente em todas as áreas de conhecimento, já que ela é tida como a mãe de todas as ciências, né, de todas as ciências investigativas. E na próxima exposição, nós iremos dar continuidade ao pensamento da filosofia moderna, já que vimos o pai da filosofia política moderna, que é o Nicolau Maquiavel, nós iremos ver posteriormente o pai da filosofia moderna na figura do pensador